Louvado seja o Senhor para sempre. Tome seu assento, por favor. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de poder usar essa tribuna santa para ministrar a palavra do Senhor. Confesso aos irmãos a dificuldade de aqui estar. O quanto a gente reluta, né? Quanto a gente insiste com o nosso pastor. Mas ele é um homem de coragem. Obrigado a Deus, ao Espírito Santo, por essa oportunidade, e também ao nosso pastor, que sempre nos dá a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor juntamente com os irmãos. E eu gostaria de, sem mais delongas, pedir a você que abrisse a sua Bíblia lá no livro da Criação. Se você não sabe qual é o livro da Criação, amanhã temos escola dominical. Gênesis. Nós vamos ao capítulo 22. É um tema bastante conhecido. E eu confesso que, desde que o nosso pastor falou comigo, eu fiquei pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos orientasse, que falasse o que é que a gente precisava discorrer hoje. E a minha esposa conhece a nossa luta. Sempre a gente vai ali brigando com o Espírito Santo, brigando no bom sentido, né? E parece que não vem, parece que a palavra não acontece. Mas hoje pela madrugada ela chegou. E eu louvo ao Senhor, porque Deus é fiel. Se Ele me despertou para esse tema é porque alguém nesta noite precisa de fé, seguido de uma vida de obediência, e seguida por uma vida de adoração. São 3 tópicos que nós vamos mencionar aqui nesta noite: fé, obediência e adoração. Está você pronto? Nós vamos começar então com o nosso patriarca Abraão. Gênesis capítulo 22 e o versículo 5. Todos já o têm? Quase todos? Na tela tem, se você não conseguiu encontrar ainda. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E havendo adorado, tornaremos a vós. Aqui nós temos um grande exemplo de ninguém mais do que o amigo de Deus, que assim ele foi considerado, de ele orientar os seus moços, que a Bíblia não traz nenhuma informação sobre quem eram e quantos eram, e tampouco se eles sabiam do que estava acontecendo. Eu acredito, Ismael, que ninguém sabia. Eu imagino que nem a irmã Sara dessa vez ficou sabendo do tamanho do desafio que a família ia enfrentar. Quem sabe a irmã Sara, com mais de 100 anos nessa ocasião, possivelmente se ela soubesse, quem sabe ela diria: o velho endoidou. Não vai mesmo, não vai levar meu filho? É só esse que eu tenho? Como é que vai sacrificar? Então Abraão recebe de Deus a incumbência de fazer um culto, igual nós estamos fazendo aqui nesta noite. Só que naquele culto, Deus pediu para ele o que ele tinha de melhor. Você já recebeu, quem sabe, uma proposta dessa de Deus? O que é que você veio oferecer? Porque nós ouvimos nesta tarde que o nosso culto tem uma liturgia. E quando nós nos apresentamos diante de Deus, não é isso, pastor Eufrásio? Nós sempre oferecemos o melhor. Para Deus a gente não oferece o sacrifício pela metade. A gente não oferece aquela ovelha manchada, aquela ovelha cega, aquela ovelha que não serve, quem sabe, para muita coisa. Para Deus nós oferecemos o melhor. O seu culto e o meu culto precisa ser o melhor que nós podemos apresentar diante de Deus. Deus não aceita qualquer coisa.
Como nós ouvimos de novo, o pastor Eufrásio nos falou que se Deus aceitasse qualquer coisa, ele, quem sabe, aceitaria a oferta de Caim. Os dois irmãos foram oferecer a Deus o sacrifício. Deus recebeu a oferta de um, mas rejeitou a oferta do outro. Nesta noite nós estamos diante de um tema onde um homem que era amigo de Deus, ele vai a um sacrifício que Deus pede. E dessa vez Deus não pediu pouca coisa, ele pediu o que ele tinha de melhor. Abraão, eu quero o seu filho, o teu único filho. Quem sabe o coração de Abraão, naqueles dias, se acelerou demasiado, porque diz a Bíblia que ele amava. Era uma promessa de Deus que ele havia esperado 25 anos. Você consegue imaginar? Você esperar uma promessa, ela se cumpre, e quando essa promessa se cumpre, Deus fala, eu quero de volta. E aí? Você tem coragem de entregar? Você tem coragem de entregar? Mas diz a Bíblia que Abraão então prepara o jumento, ele levanta cedo, que para oferecer ao Senhor um sacrifício, a gente precisa acordar cedo. Tem gente que acha difícil vir ao culto dominical às 9 horas da manhã. Só que durante a semana ele levanta às 5 da manhã para ir trabalhar. Ele levanta às 6 da manhã. Quem sabe às 7. Às 9 horas ele já está suado em algum lugar na construção. Porque os irmãos que trabalham na construção sabem que a construção começa cedo. É 6h30, 7 horas. Aí ele acha difícil vir adorar a Deus e sacrificar às 9 horas da madrugada. Não, pastor, 9 horas, muito cedo. É muito cedo. Para oferecer o melhor para Deus, precisa ser cedo. Você não pode chegar de tarde, cansado de dormir, né? Como dizia o saudoso pastor Severino. Dorme de noite e descansa de dia. Aí chega cansado, né? Da comida, do almoço, para oferecer ao Senhor, quem sabe, o que sobrou. É uma palavra de reflexão para nós. Como é que nós temos nos apresentado diante de Deus? E muitas vezes nós queremos bênçãos de Deus. Mas e como é que está a nossa vida de prioridades diante de Deus? É o melhor que nós podemos fazer? É o melhor? Esse é o teu melhor? É tudo isso que você consegue fazer? Se assim o é, amém. Jesus recebeu uma oferta de uma viúva pobre, que alguém olhou e falou, uau, umas pequenas moedas, enquanto que os ricos lançavam fortunas, quem sabe, no gasofilácio, ela só tinha 2 pequenas moedas, mas Deus conhecia o coração. Deus sabia da sinceridade, da integridade e da fidelidade dela. Como é que está o meu culto nesta noite e o seu diante de Deus? Tem prioridades? Abraão, então, levanta cedo. Diz o texto que ele corta a lenha. Ele prepara os jovens que vão seguir a viagem. Ele coloca todos sobre o jumento. E eles partem, então, para 3 dias de caminhada. A igreja era longe. 3 dias de caminhada. Eles não tinham Tesla, eles não tinham Mercedes, eles não tinham BMW. Quem sabe se eles tivessem, era com esses veículos que eles iriam. Era um jumento. E era terreno montanhoso, porque Deus falou para Abraão que ele haveria de mostrar qual das montanhas que o culto iria acontecer. Ele não deu detalhes para Abraão, ele só falou para uma das montanhas de Moriá. E ele segue então na sua viagem. E a fé de Abraão é o que alegra o meu coração. Era tamanha que ele chega e fala para os moços, fiquem aqui com o jumento, e quem sabe com o restante da carga, eu e o moço vamos ali, e havendo adorado, nós voltaremos para vós. Ele sabia o que ele ia fazer, Isaac não.
Isaac não sabia. Você consegue imaginar o coração do jovem? Você consegue imaginar? Nós temos algum jovem aqui de mais ou menos 17 anos? Quem? Você pode vir aqui, por favor? Sem medo. Sem receio. Aplauda o Senhor pela vida dele. Aqui vem o filho do Eliseu e da Sandra. É o Alex. O Alex tem mais ou menos... A Bíblia não dá detalhes de quantos anos Isaac tinha. Vocês conseguem imaginar esse jovem? Forte. Forte, não? Ele consegue carregar lenha? Consegue subir montanha? Ele está dizendo que não sabe não, mas ele consegue. Era mais ou menos esse retrato. E aí Abraão coloca nos ombros do seu filho, porque Abraão tinha mais ou menos uns 120 anos. Você consegue imaginar um velhinho de 120 anos? Como é que ele ia carregar lenha? Apesar que, naquele tempo era diferente de hoje. Hoje a gente com quase 60 já não aguenta tanta coisa, né? Mas naquele tempo um homem com 120, ele fazia muita coisa. Que Abraão, se você ler o texto, ele morreu com 175 anos. Agora aqui está o Isaac. Ele já está com a lenha nos ombros. E ele vem com seu pai, ajudando seu pai a subir a montanha, a carregar a lenha e a subir a montanha para um culto. E em dado momento, ele percebe que está faltando alguma coisa. Ele percebeu que eles iam para um culto, para um sacrifício. E ele olha para o seu pai e fala: papai, a lenha está aqui, o senhor está com o fogo aí, o cutelo, mas e o cordeiro? Você consegue imaginar o coração do velho Abraão outra vez? O seu filho perguntando para ele aonde está o cordeiro. Ele sabia que o cordeiro era o seu filho. E ele, num ato de fé, fala: meu filho, o cordeiro Deus proverá. O cordeiro Deus proverá. Muito obrigado. Aplaudam esse jovem mais uma vez. Eles continuam subindo a montanha. O cordeiro Deus proverá. O culto vai acontecer, mas ele ainda não sabe quem é que vai pregar. Ele ainda não sabe quem é que vai continuar os louvores. Assim acontece conosco algumas vezes. A gente chega sem saber quem é que o Espírito Santo vai usar. E de repente você sente que naquele dia não tem outro Isaac para ser oferecido. É você mesmo que vai ter que ir para o sacrifício. É você mesmo que vai ter que deixar ser usado por Deus. E então, a palavra do Senhor fala que Abraão fala para o seu filho: o cordeiro Deus proverá. Quem sabe você entrou aqui nesta noite perguntando para Deus: Senhor, mas como vai ser isso? Quem sabe o Espírito Santo está sussurrando no teu coração nesta noite, dizendo: Deus proverá. Eu não sei como você chegou aqui, qual o tamanho da fé que você vem arrastando nesses últimos dias, mas nesta noite entre de carona, se eu assim posso falar, na fé de Abraão. O cordeiro, meu filho, Deus proverá. Deus vai prover na minha vida, na sua vida, porque é Ele que é o Jeová Jirê. É Ele que é o Jeová Rafá. É Ele que cura, é Ele que sara, é Ele que faz todas as coisas. Eu não sei o que você precisa nesta noite. Jesus sabe, Ele conhece. Se é mais fé, aqui está o príncipe da paz e aquele que aumenta a fé. Ele aumentou na vida dos discípulos, Ele pode fazer na minha vida e na tua vida. Precisamos tão somente crer que Ele pode. O rapaz não duvidou quando seu velho pai disse que o cordeiro Deus havia de prover. E exatamente o que aconteceu. Aquele jovem foi amarrado,
foi colocado sobre o holocausto. Você consegue desenhar a cena? Você consegue imaginar isso, desenhar isso na sua memória agora? Como foi isso para Abraão? Ele sabendo que Deus, se Deus não tivesse misericórdia, ele iria até as últimas consequências, sacrificando o seu único filho. Ismael não era o filho da promessa. Ismael foi um arranjo que foi feito, uma ajuda que foi dada para Deus. Deus precisa da minha ajuda e da sua? Por isso nós temos um problema até hoje aí no mundo árabe. Um problema que não precisava. Alguém tentou ajudar a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele é o todo soberano e ele faz do jeito que ele quer. Do jeito que ele quer. Eu e você muitas vezes temos preferências, queremos que ele faça desta ou daquela maneira, mas ele faz do jeito que ele quer. Ele é soberano. E Abraão então amarra o jovem. Eu vejo a lenha organizada, o jovem amarrado, e quando ele levanta o cutelo, o anjo parece que segura a mão dele e fala: alto lá, Abraão. Agora vejo que realmente você teme a Deus e você ama a Deus, porque você não titubeou em oferecer no teu culto o que você tinha de melhor. Você trouxe para o sacrifício o que você tinha de melhor e você praticamente ofereceu, porque diz o texto de Hebreus que para Abraão ele já viu seu filho em cinzas sendo recobrado outra vez. Porque o Deus que fez a promessa, o Deus que deu, ele poderia ressuscitar e dar outra vez. Deus poderia fazer, mas não foi necessário. Antes da execução de Isaque, o anjo brada e já o cordeiro que Abraão tinha falado que Deus haveria de prover, estava ali amarrado pelas pontas, que foi sacrificado no lugar de Isaque. Você não dá um glória a Deus, você não dá um aleluia? Não é legal, não é tremendo? O plano de Deus na minha vida e na tua vida, ele não tem uma carta na manga, ele já tem a resposta certa. Ele já viu toda... É interessante como Deus faz as coisas. Eu e você só conseguimos ver aqui um pouquinho além do nosso, vamos dizer, do nosso nariz. Deus já vê de lá para cá. Ele vê as coisas do fim para o começo, porque ele está em outra dimensão. Ele está na eternidade. E na eternidade, Deus vê as coisas já prontas e feitas. Assim como ele viu Isaque já morto e oferecido naquele sacrifício, ele também já tinha outra forma para resolver. Assim aconteceu lá no Éden, quando os nossos pais pecaram. Deus já sabia que haveria de uma pessoa resgatar outra vez a humanidade e tinha que ser um cordeiro perfeito. Não poderia ter mancha, não poderia ter mácula e tampouco pecado. Diante de Deus, o pecado não pode aparecer. Diante de Deus, ele é santo. Deus é santo. E diz a Bíblia que nós precisamos manter a nossa santificação, porque sem ela não poderemos ver ao Senhor nosso Deus. Nenhum homem que pecou poderia ir àquela cruz, mas Jesus foi, porque ele foi o único. Você consegue imaginar o único que viveu nessa terra e não pecou foi o Senhor Jesus Cristo. O Verbo encarnado de Deus, que veio a este mundo para promover a salvação da minha vida e da tua vida. Que o nome dele seja glorificado e exaltado mais uma vez. Abraão, então, ele oferece o seu culto. Ele volta e encontra os jovens outra vez e a viagem segue. Não temos detalhes de como foi o retorno, mas o que ele disse para os jovens que ficaram cuidando do jumento, aqueles jovens puderam ver o resultado. Imagine se Abraão volta sozinho. Quem sabe eles iriam perguntar, mas aí o que aconteceu com Isaque? Foi oferecido em sacrifício. Só sobrou as cinzas. Mas não, ele deu uma palavra para aqueles jovens. Eu e o moço iremos adorar e, havendo adorado, voltaremos para vós. Você tem fé para isso? Para dizer para alguém, eu vou, mas me aguarde que eu vou voltar.
Jesus falou isso. E nós estamos esperando. Quem sabe antes do final desse culto ele vai aparecer. Para vir nos buscar. Porque o caminho está estreito. Quantos concordam comigo? Está bem apertado. Os dias são maus e estão sendo abreviados. A volta de Jesus está muito próxima. Não dá tempo de brincar. Nós temos que firmar a nossa fé em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé e da nossa salvação. Não há tempo para brincar de crente ou não. Não há tempo de oferecer, quem sabe, o manchado, porque o perfeito eu não quero oferecer, eu quero ficar com ele. Ofereça o que você tem de melhor para Deus. Se é a sua vida, jovem, se é a sua vida, irmão, com mais idade, ofereça ao Senhor o melhor. Não entregue o manchado, o cego, quem sabe o manco. Deus não vai aceitar a tua oferta. Amém? Abraão foi conhecido como o amigo de Deus. Eu gostaria que a mídia me ajudasse com o horário, por favor, senão eu vou embora até meia-noite outra vez. Todos nós conhecemos muito bem a história bíblica. Nós sabemos que ele foi chamado amigo de Deus. E em Gênesis mesmo, no capítulo 18, versículo 17, o Senhor dá uma palavra e disse: ocultarei eu, Abraão, o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus estava falando exatamente de uma destruição de 2 cidades. E ele era amigo de Abraão. Ele falou: não posso fazer isso com meu amigo. Ele tem o sobrinho dele que está lá. Ló e a sua família estão lá. E então começa aquele interrogatório de Abraão, perguntando para Deus se 40 justos. E ele vem baixando, e Deus vai topando o desafio. Se tiver 10, o Senhor destrói. Pelo amor dos 10 eu não destruo. E ele parou aí. Quem sabe se ele tivesse continuado, quem sabe Deus teria poupado, porque quem sabe teria família de Ló justa na terra, ou naquela região. Ou que não era tão pecadora quanto os que lá estavam. Mas não tinha os justos que Abraão havia solicitado para Deus. E então veio o juízo sobre aquela terra. Mas nós sabemos que Deus comunicou ao seu amigo. Deus falou com Abraão do plano de destruição daquelas 2 cidades que não se voltaram para ele, que viraram as costas para Deus, e o juízo dele iria ser aplicado como foi aplicado a Sodoma e Gomorra. O desafio da fé, então, pastor Ismael, como é que funciona isso? Abraão chegaria ao máximo da sua capacidade espiritual, emocional e intelectual para cumprir o desafio que Deus lhe fizera. Na infinita sabedoria divina, nós somos conduzidos, às vezes, ao limite da nossa resistência, o limite máximo, para aprendermos a confiar no poder de Deus. Muitas vezes, eu e você somos submetidos a, quem sabe, um grau de dificuldade que para nós parece que não, Deus esqueceu de mim, não é possível. Ele virou as costas para mim. Olha o tamanho dessa luta que eu estou passando. Olha o tamanho dessa dificuldade que eu estou enfrentando. Agora, essa mesma Bíblia, ela fala que Deus não dá prova além das minhas forças. Não é lindo isso? Se você está suportando a prova, amado, tenha fé e glorifique a Deus. Não reclame, porque senão a prova aumenta. Glorifique a Deus. Glorifique a Ele, porque Ele confiou a você tamanha prova. Você já pensou nisso? Que privilégio que eu e você temos de ser provados em algumas áreas. É difícil, pastor? É difícil. Agora, para Daniel deve ter sido muito mais difícil. De repente você ser jogado numa cova de leões. Você consegue imaginar? Quem aqui já foi jogado numa cova de leões? Ninguém, né? Que Deus me livre e também te livre de tal aventura. Daniel foi jogado traiçoeiramente na cova de leões. Alguém com inveja dele falou para o rei, dizer, faz um decreto aí, um edito, que se alguém estiver orando a outros deuses que não seja ao Senhor, que não esteja pedindo nada ao Senhor, que seja lançado na cova. E eles ficaram de olho em Daniel, porque Daniel, aqui para nós, né, ele era tremendo, né?
ele só orava 3 vezes por dia. E parece que quando ele ouviu aquele decreto, aí sim que ele abriu as cortinas, né? Do quarto onde ele orava e clamou a Deus, né, em altas vozes, né? Adorando e exaltando ao Senhor, fazendo o seu culto. E então ele foi jogado na cova. Era uma prova grande? Demais. Imagine eu e você ser jogado numa cova de leões, famintos. Famintos. Mas Deus deu livramento. Deus, olhando do céu, disse: todo mundo em jejum, hein? Ninguém bota a mão nele. Pode até acariciar meu servo, dar uma lambidinha nele, mas nada. Faz um calor para ele aí, para ele poder dormir sossegado durante a noite. E ele dorme. Porque é assim, gente. Quando você tem Deus no centro da tua vida, você está no meio de leões. Você está na cova dos leões. Eu vou dormir, vou descansar. O que mais que eles vão poder fazer comigo, além de me destruir? Eu vou deitar e descansar, porque eu sou fiel a Deus e Deus irá me livrar. E Deus dá o livramento. Ele fez tremendamente. Tanto é que os acusadores, quando foram jogados com as suas famílias, no ar mesmo os leões já despedaçaram. Não chegou a cair no chão, os leões já avançaram e devoraram. Mas o Daniel, o justo de Deus, Deus preserva. A aprovação veio, mas não foi além das forças, além do que ele podia suportar. Aguente mais um pouquinho. O que há de vir virá e não tardará. A obediência a Deus para Abraão, nesse pedido especial, oferecer seu filho em sacrifício, era uma decisão muito difícil a ser tomada. Pois implicava em dar a Deus o que lhe era mais precioso. Era o melhor que ele tinha. Quem sabe as suas riquezas, o ouro, a prata que ele tinha. Quem sabe até ele poderia dizer: mas Senhor, vamos negociar aqui. Vale aí uns 100 milhões de dólares aí para, né, a gente ficar de boa. Não. Deus pediu. Isaac não tem preço. A prata e o ouro, quem sabe, era sobra, né, do que ele havia conquistado nas suas guerras, nos seus desafios. O melhor você precisa entregar para Deus. O melhor você precisa entregar para Deus. Um outro ponto interessante é a submissão de Isaac. O Alex não quis ir comigo até as últimas consequências. Na verdade, não tinha últimas consequências, Alex. Estou brincando. Eu não ia te amarrar e não ia mostrar um cutelo para você, não. Absolutamente. Mas Isaac, ele foi submisso à ordem do seu pai. E o texto diz, em Gênesis 22:7, então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto, papai? A submissão. Ele se apresenta ao seu pai submisso a o que o seu pai iria lhe oferecer. Nós estamos submissos a Deus? Nós temos nos colocado diante de Deus da mesma forma que Isaac? Senhor, aqui está o teu servo. Usa, faz o que o Senhor quiser. É um vaso sujo, um vaso que precisa de limpeza diária. Mas está aqui ao seu dispor. O Senhor quer usar, pode usar. Nós temos tido coragem de nos submeter a Deus, assim como Isaac se submeteu ao seu pai? Sabendo que, se o seu pai havia lhe dado uma informação de que o cordeiro Deus havia de prover, e o amarra e o coloca sobre a lenha, e quem sabe Isaac está vendo aquela cena, mas está calado, esperando o agir de Deus. Porque seu pai havia falado agora há pouco: o cordeiro Deus proverá. Você consegue desenhar comigo essa cena outra vez? Isaac amarrado, quem sabe a lenha prontinha, era só jogar o fogo e o cutelo baixar? Faltava poucas cenas para um sacrifício ir até o seu final.
ele foi submisso até o fim. Assim é o nosso Deus, o Senhor Jesus. Quando ele veio a essa terra, nasceu entre os homens, aqui teve aquela morte horrível na cruz, que hoje nós estamos celebrando a sua morte, para que essa reunião aqui pudesse acontecer, para que essa reunião fosse uma realidade hoje. Jesus morreu, o seu sangue foi vertido, ele se submeteu ao Pai. Em agonia no Getsêmani ele clama: se for possível, Pai, passa de mim este cálice. Porque ele já estava na agonia, sentindo o pecado de toda a humanidade que estava pesando sobre ele. Um homem sem pecado, um homem que não tinha experimentado o pecado, um homem que viveu nessa terra sem pecado. Sem pecado. Um homem submisso à vontade de Deus Pai, à vontade do soberano. E o nosso Deus, o nosso Jesus, ele venceu, ele foi até a cruz. Apesar de que alguns queriam que ele descesse da cruz. Teve alguns momentos que alguém perguntou para ele: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Salva a nós e salva a ti também. Mas se ele descesse da cruz, nós estávamos perdidos eternamente. A nossa salvação precisava de um ato de submissão do nosso Senhor Jesus Cristo até o fim. E ele foi. Ele cumpriu até o fim. E diz Filipenses 2:8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E ainda diz o texto: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente e obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Amém? Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que se dobre todo o joelho daquele que está nos céus e embaixo na terra, para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor para sempre. Esse é o Deus que eu e você viemos adorar nesta noite. É esse o Deus que nós viemos sacrificar a Ele. É esse o Deus que nós viemos adorar nesta noite. É esse Jesus que foi obediente até o fim. Ele não foi parcialmente obediente, não. Não existe esse vocabulário na Bíblia. Não, é só assim, parcialmente crente. Não existe isso. Diz a Bíblia que ou somos quentes ou somos frios. Não podemos ser mornos. Alguém gosta de tomar um café morno? Tem alguém aqui que gosta? Ou é frio ou é quente, correto? Eu até pouco tempo não gostava do frio. Hoje até tomo um cafezinho frio. Agora imagine um café morno. Não desce, né? Tem gente até que fez assim, uma carinha assim, né? É ruim. Imagine um crente morno. É esse que Apocalipse está falando. Que o Senhor vai vomitar da sua boca. Que como tu não és frio e nem quente, eu vou te vomitar. Vomitar-te-ei da minha boca. Nesta noite, que você tenha fé em Jesus Cristo, que você apresente o seu melhor, que você tenha uma vida de fé, uma vida de obediência à palavra de Deus e que você tenha uma vida também de adoração ao Senhor nosso Deus. Como disse Abraão, nós iremos ao culto, sacrificaremos e, havendo adorado, voltaremos. Ele não disse, talvez, não, voltaremos. Isso é fé e isso é obediência de quem estava atendendo um chamado de Deus. Você tenha obedecido a Deus integralmente? Não precisa me responder. Você tem tido fé o suficiente para subir ao sacrifício e voltar agradecendo a Deus pelo resultado, sendo ele positivo ou negativo? Você tem agradecido a Ele?
Ou quem sabe você só tem agradecido quando os resultados são positivos. Quando, quem sabe, a porta está somente aberta. Porque às vezes a porta também está fechada. E eu muitas vezes oro assim: Senhor, se não é para abrir essa porta, o Senhor não quer que eu passe, feche a porta. Feche, que eu vou entender que esse é um sinal. Eu vou entender que não é para passar. Porque crente que tem fé e crente que obedece, ele não arromba a porta. Ele não empurra, não, dizendo, não, é por aqui que eu vou passar. Não, cuidado. Cuidado que quem sabe tem algo do outro lado que Deus está tentando te livrar e você não está entendendo. Isso não está no script, eu não sei para quem Deus está falando nesta noite. Não tente forçar a porta quando ela está fechada, porque quem sabe foi o próprio Deus que fechou, para te dar um livramento e você não está entendendo. Espere o momento de Deus. Tem batalha que Ele mesmo vai pelejar. Tem guerra que é Ele que vai lutar. Você não vai precisar atirar uma flecha. É Ele que vai lutar. Aconteceu no passado, pode acontecer hoje também. É Ele que guerreia as nossas pelejas. Pastor, mas é que o senhor não está entendendo. O senhor não tem ideia do problema que eu estou vivendo. O problema de imigração está gigante. Não está maior do que o meu Deus e do que o teu Deus. Ele pode abrir a porta, Ele pode trazer a solução. Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Eu não sou melhor do que você. Eu vim para cá, quem sabe, numa condição igual à sua. Agora, não force a porta. Espere ela abrir, porque o anjo, quem sabe, vai estar do outro lado, te esperando. Não force a porta, espere que Deus, no tempo certo, Ele vai abrir e vai te dar a vitória que você precisa. Cristo foi obediente a Deus até o fim. Ele entregou o sacrifício completo. Ele não fez nada pela metade. Ele fez o sacrifício completo, eu vou repetir. João, capítulo 1, versículo 14, fala, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós estamos nesta noite celebrando a nossa comunhão em Cristo Jesus, lembrando o sacrifício dele. A nossa adoração precisa ser do mais profundo do nosso coração. Ela não pode ser pela metade. O preço do perdão está consumado. Nós não precisamos pagar. Ele já pagou. Você não precisa carregar mais a cruz. Ele já levou a cruz. No meu lugar e no seu lugar. Pastor, mas então, e como é que fica aquela cruz? Ah, não, tem uma cruz diária que você vai ter que levar até o fim. E eu te aconselho a não cortá-la. Quem sabe, em algum momento do caminho, você vai precisar dela inteira. Pastor, mas está muito pesado, você não tem ideia. Volto a falar outra vez. Deus não dá aprovação além das nossas forças. A aprovação que Deus está dando a mim e a você é exatamente do tamanho da tua fé. Do tamanho da tua fé. Você pode crer nisso? Não é maior. Continue crendo, obedecendo a sua palavra, que na hora certa, no tempo certo, Ele vai te dar o escape, Ele vai te dar a vitória. Ele foi aquela cruz por nós. Somente Ele poderia tirar a culpa do pecado. Ele se fez maldito no meu lugar e no teu lugar. Alegra a tua alma, o sacrifício do Calvário é uma realidade. Hoje nós temos entrada na presença de Deus, coisa que outrora nós não tínhamos. Era apenas os sacerdotes, os sumos sacerdotes que ofereciam sacrifício pelo povo. O povo não tinha como chegar na presença de Deus. Hoje eu e você podemos entrar na presença dele quantas vezes a gente precisar, quantas vezes a gente quiser. A Bíblia registra uma adoração, e eu vou caminhando para o final, de uma mulher, de Betânia. E eu gosto muito desse texto. João capítulo 12, versículos de 1 a 11. Nós não vamos ler, mas esse texto registra a adoração genuína de uma mulher. Ela foi criticada, inclusive, por um dos discípulos de Jesus. Quando ela quebra um vaso de alabastro, e aquele vaso continha um perfume caríssimo. Dizem os historiadores
que aquele perfume custava o salário de um trabalhador de um ano. O salário de um trabalhador de um ano. Pastor Gibar, era muito dinheiro. Eu não lembro de ter comprado um presente assim para minha esposa. Um perfume tão caro. Você consegue imaginar? Faz comigo uma conta rápida. Vamos dizer que um trabalhador, ele ganha semanalmente $500. É um valor razoável, né? Está um pouco, né? Mas vamos fazer a conta que está assim mais fácil. 52 semanas vezes esse salário, que são 52 semanas de um ano. São pelo menos $26 mil. Vamos colocar em dólar que fica mais fácil também. Você consegue imaginar um perfume de $26 mil? E de repente alguém chega e quebra aquele vaso e aquele perfume se exala na casa toda. Aí Judas Iscariotes, ele olha e fala, uau, que desperdício. Por que não se vendeu esse perfume e não distribuiu aos pobres? E Jesus, conhecendo o coração dele, fala, os pobres vocês sempre terão convosco. Ela fez isso num momento único. Num momento único. Você não vai ver nenhum registro bíblico dela fazendo essa cena 2 vezes. Foi a sua única e a sua última oportunidade de oferecer a sua gratidão a Jesus. De oferecer o seu louvor e a sua adoração ao Senhor Jesus. Ela unge Jesus porque ele iria para o sacrifício pascual. Ele estava a caminho do Gólgota para a execução do plano divino, que era a sua morte, para que nós aqui nesta noite pudéssemos ter vida. Maria então faz aquele sacrifício de gratidão a Deus. Era o melhor que ela tinha, eu volto a falar outra vez. Ofereça o melhor. Você nunca traga o coxo ou o manco para oferecer para o Senhor. Nosso pastor costuma dizer, a salva registra, ela recebe. A tesouraria possivelmente vai computar isso. O banco vai receber, que é dinheiro, o banco vai receber. E no céu, será que vai ser documentado essa sua oferta, esse seu sacrifício? Estamos falando monetariamente, mas existe sacrifício de louvor e adoração que muitas vezes nós oferecemos de qualquer maneira. Deus só recebe a qualidade. Ele recebeu a oferta daquela viúva pobre porque tinha coração sincero e tinha qualidade naquela oferta. Não era algo que estava sobrando ou algo que não me interessa mais, então vou doar para Deus. Não. Era o melhor que ela tinha, era o melhor que ela possuía. Maria de Betânia também, ela faz o melhor que ela tinha para o Senhor Jesus, porque era a sua única e última oportunidade. Ela não teria mais como voltar e oferecer um perfume como ela ofereceu ao Senhor Jesus, que foi de cheiro suave, de cheiro agradável, porque ele falou, ela fez isso para o dia do meu sepultamento. Para o meu sepultamento ela assim o fez. E diz a palavra do Senhor que teve outros personagens também que tiveram uma oportunidade. Zaqueu mesmo foi um deles. E ele desceu daquela figueira quando Jesus estava passando e o chamou e recebeu Jesus gostoso. Ele ofereceu a Jesus um jantar. Ele ofereceu a Jesus, inclusive, a oportunidade de restituir a quem, porventura, ele tivesse defraudado. Se porventura eu fiquei devendo alguma coisa para alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Você consegue imaginar isso? Aí Jesus fala, hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Um cego de Jericó, ele escutou o barulho da multidão. Era a sua única e última oportunidade. Quem sabe Jesus não voltaria a passar naquele caminho mais. E ele ouviu o barulho da multidão. Falou, opa, tem culto aí. Tem culto aí. Eu não estou vendo, mas eu estou escutando. Tem culto aí. E eu não posso perder de oferecer ao Senhor o meu melhor, o meu louvor e a minha adoração. Eu quero vê-lo. Você quer ver Jesus nesta noite?
Você veio pronto para vê-lo? Oferecer a Ele o melhor que você tem? Ele veio receber o seu louvor e a sua adoração. E Ele então recebe a sua bênção. Ele recebe a sua cura. Por quê? Ele teve fé para crer que, se ele chegasse perto de Jesus, Jesus haveria de abrir os seus olhos. E assim Jesus o fez. Quando ele pergunta, Jesus lhe pergunta, o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Você consegue imaginar o privilégio daquele cego? A primeira pessoa que ele vê foi Jesus. A primeira pessoa que ele vê diante dele, Jesus de Nazaré, o dono da vida, aquele que haveria de morrer no meu lugar e no seu lugar, está agora restituindo a vida, a visão a um homem que, quem sabe, a sociedade tinha como um lixo. Não coloca aí para esmolar mais uma vez, senão ele vai morrer de fome, porque ele não tem outro sustento. Ele depende das pessoas que passam pelo caminho para esmolar a ele. Quem sabe aquele dia acabou aquele sofrimento daquele homem. Quem sabe a sua dignidade voltou outra vez, porque ele voltou a ver e a primeira pessoa que ele viu foi Jesus. O louvor e a adoração faz isso. Adore e exalte. Clame a Ele, porque quando você clama a Ele, Ele ouve a sua voz. A Bíblia fala também de uma outra mulher que não perdeu a sua oportunidade de adoração e exaltação ao Senhor. Foi a mulher do fluxo de sangue. Ela não teve outra oportunidade para se aproximar de Jesus. Era a única. E ela o faz. Ela chega aos pés de Jesus e se apresenta. Como que você chegou nesta noite aqui? Você se apresentou para Jesus quando você chegou? Você falou para Ele o que é que você veio fazer nesta casa? Você disse a Ele o quanto você o ama? O quanto você é agradecido a Ele por, quem sabe, uma semana vencida? Teve bastante gente que ficou no caminho. Infelizmente. Muitas pessoas ficaram no caminho essa semana. E, quem sabe, muitas delas sem conhecer a verdade de Jesus Cristo. Quem sabe, muitas delas sem conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Eu e você vencemos mais um dia. Vencemos mais uma semana. Vencemos mais um mês e cercaremos a mesa do Senhor outra vez. É um privilégio isso, estar na presença dEle. Adore e exalte ao Senhor. Nós somos felizes porque Jesus nos salvou. Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Teve uma outra mulher também que teve uma única oportunidade, que foi a mulher samaritana. E essa chama Jesus. E ela ela chama toda a cidade para vir conhecer aquele que havia revelado a vida dela toda. Dizia, será que não é esse o Cristo? Venham comigo que vocês vão ver como ele se porta, como que ele se comporta. E então a cidade toda vem e dá testemunho, fala, não é do jeito que você está falando, porque nós mesmos estamos podendo ver e contemplar o que é que ele fala e como que ele faz. Quando alguém testifica dos milagres de Jesus, é assim que acontece. O nome dele é glorificado, o nome dele é exaltado na terra. Não perca as oportunidades de adorar e exaltar ao Senhor, porque Ele é fiel, Ele promete, Ele cumpre. Eu concluo as minhas palavras nesta noite dizendo, adore ao Senhor. Peça a Ele que acrescente a sua fé. Obedeça a palavra do Senhor e adore Ele o tempo todo. Adore Ele enquanto você tem vida. Enquanto há vida, adore e exalte ao Senhor. Porque só Jesus pode fazer todas as coisas. Nós cantamos no domingo e ainda está no meu coração aquela mensagem daquele cântico. Eu não sei se o nosso grupo de louvor está aqui e pode cantar outra vez. Da adoração. Não importa as circunstâncias, adorarei. Não importa o tamanho da dificuldade, eu adorarei. Não importa o tamanho do problema, eu vou adorar. Eu vou adorar, não importa a circunstância. Eu vou adorar a Jesus. Eu vou adorar a Jesus. Grupo de louvor adorando e exaltando ao Senhor. Quero estar Exalte a Ele, glorifique ao Senhor. junto aos seus pés, pois
pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, sim, Senhor, eu quero te ofertar o teu altar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparar ao que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Quem sabe você ouviu a palavra e em algum momento ela tocou no seu coração. Os problemas e as dificuldades, quem sabe, têm roubado a sua fé, a sua obediência a Deus, e quem sabe tem tirado o seu tempo de adoração. Eu quero orar por você. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu posso orar por você. Enquanto o grupo de louvor canta e exalta o Senhor, e a igreja com os olhos fechados, louve e adore a Ele. Se você quer receber a oração, para ter um acréscimo de fé, para você continuar adorando e servindo ao Senhor, não importando as circunstâncias, eu quero orar por você neste momento. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, a tua palavra, Senhor, foi ministrada nesta noite. Pai, nós reconhecemos a nossa pequenez diante da tua grandeza. Sabemos, ó Pai, o quão pequenos somos, mas tu és grande e tu pode todas as coisas. Os teus filhos prostrados no teu altar nesta noite reconhecem também a dependência total do Senhor. Pai, eu te peço uma bênção especial. Eu não sei qual a circunstância, qual o problema, ó Deus, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Estende as tuas mãos. Ó Pai, se é alguma causa difícil que alguém disse que não tem solução, entra com a providência necessária para que o teu nome, Pai, tão somente o teu nome seja glorificado. Nós cremos que o Senhor está nesta reunião, porque é a tua palavra que nos garante. Aonde estivesse 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor estaria. Alcança, Pai, honra a fé dos teus filhos, os meus irmãos, prostrados diante de ti.
Dá a eles a bênção que eles precisam, conforme a tua vontade. E para sempre, meu Senhor, nós te daremos a honra, a glória e o louvor, no nome precioso de Jesus. Aleluia! Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Tome seu assento adorando e exaltando ao Senhor. Somente a ti, Jesus.